Eu sou Ayla Monteiro, 38 anos, oficial do Exército Brasileiro. No último domingo, minha própria irmã me empurrou com força, me lançando para longe da mesa de jantar. Ela não fez isso no escuro. Ela fez isso bem na frente da minha mãe e de 2 amigos próximos na própria casa onde eu havia sangrado R$ 3.800 do meu salário mensal por 5 anos seguidos para pagar a hipoteca. Minhas costas bateram no chão frio de azulejo que meu pai havia colocado ele mesmo 20 anos atrás. Ninguém me ajudou a levantar, apenas risadas. Toda a mesa explodiu naquele som frio de zombaria jogado em mim, como se eu tivesse sido despojada de toda a dignidade. Eu olhei para cima, encarei diretamente eles e sorri suavemente. Aproveitem a refeição, eu disse, me levantando e alisando minha camisa. Esta é a última janta grátis de vocês. Eu puxei meu telefone. Um toque no botão de enviar frio como puxar o gatilho. Pela manhã, 73 chamadas perdidas. Antes de contar o que aquele toque fez, pare um segundo para curtir e se inscrever e deixar sua localização e horário local nos comentários. Eu sempre gosto de saber de onde você está ouvindo. Agora, deixe-me levar você de volta 5 anos para a semana em que eu assinei uma hipoteca que não era minha. Meu pai morreu em uma quarta-feira em outubro. O cheiro de grama queimada e óleo de motor, isso é o que eu lembro mais sobre o dia em que o mundo parou. Meu pai não morreu em uma cama de hospital cercado por flores. Ele caiu no quintal da nossa casa no subúrbio de São Paulo, seu coração cedendo enquanto suas mãos ainda estavam brancas de tanto apertar o volante de seu velho cortador de grama. Eu estava a 80 quilômetros de distância, no meio de um exercício de treinamento de campo quando o chamado chegou. Quando eu estacionei meu velho Gol enferrujado na entrada de carros, os paramédicos já tinham ido embora. Apenas o zumbido do cortador de grama ainda ligado permanecia, funcionando até o tanque secar. Ele deixou para trás um jarro de cinzas, uma viúva que não conseguia equilibrar um talão de cheques e um aviso de execução de hipoteca laranja neon colado na porta da frente. R. 187 mil. Esse era o preço da nossa história. A única peça de terra que a família Monteiro já possuíra estava prestes a desaparecer no bolso de um banco no centro de São Paulo. 2 dias após o funeral, nós sentamos ao redor da mesa de carvalho da cozinha. Era um cemitério de guardanapos amassados e café esfriando. Minha mãe, Lorena, sentava na cabeceira, os olhos vermelhos e vazios. Minha irmã, Carla, sentava em frente a mim, rolando o telefone, o polegar clicando contra o vidro com um ritmo que fazia meu maxilar doer. Carla tinha 42 anos, 2 vezes divorciada e atualmente desempregada. Seu score de crédito era um desastre. Minha mãe não tinha renda. Todo par de olhos naquela sala acabou pousando em mim. Eu era a oficial, a que tinha o salário fixo do governo, a que tinha o score de crédito perfeito de 738. Nós estamos nos afogando, Ayla, minha mãe sussurrou. Ela não olhava para as contas. Ela olhava para mim. Meu cérebro militar entrou em modo de ação. Eu vi um pelotão em apuros. Eu vi um perímetro falhando. Eu fiz o que fui treinada para fazer. Eu assumi o objetivo. Eu não percebi então que na minha família, ser soldado só significava ser um alvo. O escritório da hipoteca era um buraco miserável em um centro comercial de rua. O carpete cheirava a café velho e papelão úmido. Uma luz fluorescente no teto zumbia, com um zumbido elétrico agudo que deixava meus dentes no limite. Eu sentei em frente a um único atendente que parecia não ver o sol desde os anos 90. Ele deslizou uma pilha de papéis na minha direção. Eu hesitei. O ar na sala parecia rarefeito. Então eu senti. A mão da minha mãe alcançou e apertou meu antebraço. Ela não apenas segurou, ela apertou. Eu podia sentir as unhas dela mordendo minha pele, deixando crescentes vermelhos profundos. Era um aperto desesperado e primal. Eu prometo, Ayla. Ela soluçou, o som molhado e irregular. Nós todos vamos contribuir. Carla vai ajudar. Eu vou dar um jeito. Eu simplesmente não posso perder esta casa. Eu não posso morrer em nenhum outro lugar. Eu olhei para as marcas vermelhas no meu braço. Eu olhei para as lágrimas dela. Eu peguei a caneta. A ponta arranhou contra o papel. Um som áspero e seco no escritório silencioso. Uma assinatura, depois outra. Eu me amarrei a uma dívida de R$ 228 mil, juros incluídos.
Eu senti o peso da casa se acomodar nos meus ombros, pesado como uma mochila cheia em uma marcha de 20 quilômetros. Nos primeiros 3 meses, as coisas funcionaram. Minha mãe enviou sua parte. Carla fez barulho sobre um emprego. Então o silêncio começou. No 4º mês, o cheque parou. Quando eu ligava para casa, Lorena tinha uma nova desculpa toda vez. Uma dor fantasma no peito, um aquecedor de água quebrado, uma fase ruim para Carla. O 5º mês foi o ponto de virada. Eu estava no meio de um campo de treinamento varrido pelo vento, o céu roxo machucado. Meu rosto estava coberto de poeira e suor. Meu telefone vibrou contra minhas costelas. Eu o tirei, esperando uma atualização tática. Era um alerta do banco. Uma retirada automática de R$ 3.800. Eu encarei a tela enquanto minha conta corrente esvaziava. Aquele dinheiro era meu aluguel. Era minha comida. Era meu futuro. Eu fiquei ali cercada por soldados, me sentindo mais sozinha do que nunca em uma trincheira. O vento frio cortava meu uniforme, mas o gelo estava dentro de mim. Minha mãe não tinha apenas usado meu crédito. Ela havia armado minha lealdade. Ela sabia que eu nunca deixaria a casa cair. Ela sabia que eu sangraria para que elas pudessem sentar na varanda e beber vinho. Eu fechei os olhos e respirei o ar seco e empoeirado. Eu percebi então que eu não estava protegendo um pelotão. Eu estava sendo devorada por abutres. A casa do meu pai tinha se tornado minha jaula, e minha própria mãe havia virado a chave. Eu olhei para a notificação uma última vez antes de enfiar o telefone de volta no bolso. R. 3.800 todo santo mês. Monteiro, mexa-se, meu sargento latiu. Eu bati continência. Minhas costas retas, meu rosto uma máscara de granito. Eu entrei na lama e continuei marchando. Eu era uma soldado, afinal, e uma soldado sabe quando foi emboscada. Eu estava em um campo de batalha sem cobertura e sem apoio. Mas eles esqueceram uma coisa sobre pessoas como eu. Nós sabemos como revidar. 14 meses dentro da minha sentença como banco da família. A porta da frente da casa dos Monteiros se abriu para uma nova inquilina. Carla voltou. Ela não voltou com uma mala e um plano. Ela chegou com 4 malas enormes de rodinhas que gemiam na entrada de carros e uma bolsa de grife pendurada no ombro como um troféu. Ela tinha terminado o 2º divórcio do jeito que terminava tudo, bagunçado, quebrada e procurando alguém para limpar a sujeira. Ela jogou as chaves na mesa de carvalho da cozinha, a mesma mesa onde eu havia assinado minha liberdade, e olhou ao redor como se estivesse fazendo check-in em um hotel de luxo. Só por algumas semanas, ela disse para nossa mãe Lorena, só até eu me firmar. Algumas semanas viraram meses. As semanas eram medidas pelos latões de lixo nos fundos, que começaram a encher de garrafas vazias de Chardonnay caro e recipientes de delivery do restaurante italiano do centro. Suas roupas, montanhas de tecidos sintéticos e etiquetas de fast fashion começaram a migrar. Elas invadiram a lavanderia. Elas transbordavam no sofá. Eu ainda sangrava R$ 3.800 todo mês naquela hipoteca, pensando, esperando que talvez ela jogasse R$ 20 na conta de água. O quanto ela contribuía? 0. Nem um cheiro, nem mesmo um obrigado. Isso não soava como uma exigência por mais. Eu tentei falar com minha mãe. Eu fui até o quarto dela, o ar espesso com cheiro de spray de lavanda e jornais velhos. Eu coloquei meus extratos bancários na colcha da cama. Papel branco, tinta preta, números vermelhos. Eu apontei para os picos nas contas de utilidades. Eu perguntei o mais calmamente que meu treinamento militar permitia, quando Carla ia começar a carregar o próprio peso. Lorena nem olhou para os números. Ela não olhou para a prova do meu esgotamento. Ela se sentou, o rosto se contorcendo naquela expressão praticada de maternidade ferida. Sua irmã está no fundo do poço, Ayla. Ela disparou as palavras afiadas e defensivas. Ela acabou de perder o casamento. Ela está de luto. Não torne isso mais difícil do que tem que ser. Você tem seu salário do exército. Você está bem. O silêncio que se seguiu era grosso o suficiente para engasgar. Minha própria mãe estava usando os fracassos de Carla como uma coleira para me manter na linha. Era um escudo, uma barreira que ela erguia para proteger a filha que ela gostava da filha que ela usava. Eu senti um nó se formar na minha garganta, um caroço seco e amargo que eu não conseguia engolir. Eu me virei e saí sem outra palavra. Para manter aquela casa de 3 quartos com o gramado bem cuidado de pé,
Eu tinha transformado minha própria vida em um bunker. Eu tinha saído do meu apartamento decente e alugado um conjugado a 40 minutos da base. Era um buraco. Os canos gemiam e sangravam água enferrujada toda manhã. O radiador batia como uma máquina morrendo. Meu velho Gol com 190 mil quilômetros no painel gritava toda vez que eu virava a chave. A maioria das noites eu sentava em um caixote de leite e comia feijão com arroz direto de uma tigela plástica. Era a mesma papa salgada e sem graça de uma ração de campanha, mas sem a camaradagem. Eu vivia como um fantasma na minha própria vida, tirando todo o conforto, todo o hobby, todo pedaço de alegria só para alimentar a máquina lá em casa. Eu fiquei disciplinada, eu fiquei quieta. Eu escondi a vergonha da minha própria exploração atrás de uma coluna reta e um uniforme passado. Um domingo, uma rara tarde de folga, eu dirigi de volta para casa para pegar um velho casaco de inverno que eu tinha deixado no armário do corredor. O bairro estava quieto, os gramados verdes e indiferentes. Eu entrei. O corredor cheirava a Carla, aquele perfume pesado e barato que sempre me dava dor de cabeça. Eu subi as escadas, minhas botas batendo no carpete que eu havia pago para limpar a vapor 2 meses atrás. Eu alcancei a maçaneta do meu quarto de infância. A maçaneta não girou. Eu girei de novo, mais forte dessa vez. Meu peso corporal se deslocou, antecipando a liberação da trava. Nada. Eu olhei mais de perto. Havia uma nova fechadura, latão brilhante, segura. Ela estava ali como um dedo médio no centro da porta. Carla não tinha apenas se mudado para o meu quarto. Ela tinha me trancado do lado de fora dele. Ela tinha tomado o único espaço que eu ainda tinha na casa que eu estava comprando e reivindicado como território soberano. Eu fiquei naquele corredor, o cheiro do perfume dela me sufocando, e olhei para a porta. Eu era quem pagava os impostos. Eu era quem pagava o seguro. Eu era quem comia feijão em um caixote de leite para que as luzes ficassem acesas. E ainda assim ali estava eu, parada no meu próprio corredor, me sentindo como uma maldita intrusa. Se você já foi a pessoa que segura a linha enquanto alguém pega o crédito, ou se você foi a pessoa confiável que todo mundo sente que tem direito de usar, faça-me um favor. Aperte aquele botão de curtir agora mesmo. Isso ajuda a levar a história de Ayla para as pessoas que precisam ouvir. E eu quero ouvir de você. Coloque um trancada do lado de fora, nos comentários, se você já teve um membro da família cruzar uma linha que você achava intransponível. Eu leio cada um. Eu não bati na porta. Eu não gritei pela minha mãe. Eu apenas fiquei ali, minha mão ainda pairando perto do latão frio da nova fechadura. Eu percebi então que eu não era filha ou irmã nesta casa. Eu era apenas um caixa eletrônico com pulso. Eu me virei e desci as escadas. Cada degrau parecia mais pesado que o anterior. Eu não peguei meu casaco. Eu não disse adeus. Eu saí pela porta da frente e deixei ela fechar com um clique atrás de mim. O arranjo temporário tinha acabado. Eu só não tinha contado a elas ainda. A terceira semana de novembro, 21 de novembro, meu aniversário de 38 anos. Eu acordei às 05:00. Meu corpo ainda travado no relógio interno de uma soldado em missão. Eu olhei para meu telefone, uma laje preta de plástico sentada no caixote de leite ao lado da cama. A tela estava em branco. Nenhum feliz aniversário, Ayla da Lorena. Nenhum te amo, mana da Carla. Nem mesmo uma notificação genérica automatizada que eles tivessem se dado ao trabalho de clicar. Eu tinha 38 anos, e aos olhos do meu sangue, eu tinha cessado de existir. Minha única função era um depósito direto mensal de R$ 3.800. A base estava fria aquela manhã. Um vento cortante de São Paulo chicoteava pelos quartéis, cheirando a concreto úmido e combustível de jato. Eu mantive a cabeça baixa. Eu mantive a coluna reta. Eu não esperava um bolo. Eu não esperava uma música. Mas o silêncio de casa parecia um peso físico mais pesado que qualquer mochila que eu já tivesse carregado. Por volta das 14:00, a sargenta Marta, do quartel-mestre, passou pela minha mesa. Ela era uma mulher de arestas duras com pele como couro curtido e um olhar que poderia descascar tinta. Ela não parou. Ela não sorriu. Ela apenas colocou um pequeno recipiente plástico na borda da minha mesa de trabalho. Dentro havia um único bolinho de supermercado com cobertura azul neon que parecia banha e açúcar. Enfiada no centro, havia uma velinha pequena piscando em forma de número 8.
Bem-vinda ao Clube dos 38, Monteiro, Marta murmurou. A voz um ronco baixo. Ela deu um tapinha no meu ombro uma vez. Um golpe pesado e honesto, e continuou andando. Isso foi tudo. Uma estranha tinha se lembrado do que minha mãe havia trocado por um pagamento de hipoteca. Eu peguei o bolinho e caminhei em direção ao banheiro no fim do corredor. Eu precisava ficar sozinha. Eu precisava desaparecer. Eu tranquei a porta da última cabine. Eu não sentei. Eu fiquei ali olhando para aquela velhinha patética, piscando na luz fluorescente fraca. Minhas mãos tremiam, não de medo, da súbita e violenta percepção de que eu era um fantasma na minha própria vida. Eu estendi a mão e bati a palma contra o botão do secador de mãos industrial na parede. A máquina rugiu. Um grito violento e chacoalhante de ar quente que encheu o espaço pequeno. Sob a cobertura daquele barulho mecânico, eu me soltei. Eu não apenas chorei, eu quebrei. Eu me inclinei sobre a pia, os ombros sacudindo, ofegando por ar que tinha gosto de alvejante e sabonete industrial. Eu chorei pela filha que havia assinado sua vida. Eu chorei pelo pai que não estava lá para impedir. Eu chorei pelo bolinho com cobertura de banha azul. Aquilo era a única prova de que eu ainda estava viva. Exatamente 4 minutos. Foi tudo o que eu permiti a mim mesma. Quando o secador finalmente parou, o silêncio era absoluto. Eu joguei água fria no rosto, olhando para a oficial no espelho. Seus olhos estavam injetados, mas a névoa tinha ido embora. A vítima tinha morrido naquela cabine. A soldado tinha sobrevivido. Naquela noite, eu dirigi. Eu não voltei para meu conjugado buraco. Eu dirigi para o velho bairro. Uma chuva fria e fina caía, borrando as luzes da rua em manchas laranja e brancas no para-brisa. Eu estacionei a 20 metros da casa, desliguei o motor e sentei no escuro. A casa estava brilhando. Todas as luzes estavam acesas. Parecia uma maldita lanterna no meio da rua. Vários carros que eu não reconhecia estavam estacionados no gramado, o gramado que eu pagava para ser cortado. Eu tirei meu telefone e abri o Instagram. Lá estava. O último post de Carla, um vídeo. Ela estava na cabeceira da mesa de carvalho, a mesma onde meu pai costumava sentar. Ela segurava uma taça de vinho tinto escuro, rindo enquanto brindava com uma dúzia de pessoas espremidas na sala de jantar. Ela estava usando a porcelana boa da minha mãe, o jogo que eu tinha gastado R$300 para mover e segurar profissionalmente. A vida de solteira e livre, Carla gritou no vídeo, a voz alta e estridente de vinho. Há um novo começo em uma casa que finalmente parece um lar. Ela estava celebrando sua liberdade em uma casa construída com meu dinheiro de sangue. Ela estava bancando a anfitriã com meu salário, enquanto eu sentava no meu Gol enferrujado, comendo um bolinho de supermercado sob um céu gotejante. A chuva tamborilava no teto do carro, um tude ritmado e constante como uma marcha fúnebre. Eu não invadi, eu não gritei. A disciplina me ensinou que você nunca ataca até ter mapeado o terreno. Eu observei as sombras se moverem atrás das cortinas. Eu observei elas beberem meu vinho e comerem minha comida. Então eu coloquei o carro em marcha e dirigi embora. Eu voltei para o conjugado. Eu não acendi as luzes. Eu sentei na pequena mesa de metal e abri meu laptop. A luz azul bateu no meu rosto, fria e clínica. Eu não procurei conforto. Eu não procurei um jeito de consertar as coisas com Lorena. Eu digitei 5 palavras na barra de busca. Direito Imobiliário de São Paulo. Penhor equitativo. Eu passei as próximas 6 horas lendo jurisprudência, estatutos, procedimentos de execução. Eu não era mais filha. Eu era uma credora. Cada centavo que eu tinha pago, cada reparo que eu tinha financiado, cada assinatura que eu tinha rabiscado naqueles documentos do banco, não era um presente. Era uma arma. Quando o sol começou a cinzar as bordas do horizonte de São Paulo, eu fechei o laptop com um clique suave e final. Eu olhei para a rua, meu rosto uma máscara de granito. O fogo estava aceso. Agora eu só precisava decidir quanto eu queria deixar queimar. Eu me levantei e alisei meu uniforme. Meu 39 grau ano estava começando hoje e ia ser o ano mais caro da vida de Carla. A impressora laser no escritório administrativo zumbia, até o invólucro de plástico ficar quente ao toque. 60 meses de extratos bancários fazem um inferno de um livro. 5 anos da minha vida empilhados em uma pilha branca e nítida que cheirava a toner queimado e desespero. Eu sentei ali com um marca-texto amarelo neon,
as costas travadas retas contra o plástico duro da cadeira. Eu não era apenas uma oficial naquele momento. Eu era uma auditora da minha própria traição. Eu marquei cada pagamento de hipoteca, cada transferência de emergência que eu tinha enviado para a conta da minha mãe, cada taxa de cheque especial que tinha me atingido como um golpe físico, porque eles não conseguiam parar de gastar dinheiro que eu nem tinha feito ainda. Eu comprimi as versões digitais em uma única pasta no meu drive criptografado. Eu nomeei Evidence 1. Não parecia uma história de família. Parecia um pacote de alvo. A manhã de sábado chegou com um céu cinza pesado. Eu dirigi até a casa. Eu não liguei antes. Eu não queria dar tempo para elas esconderem o lixo. Eu disse para Lorena que estava lá para checar um suposto vazamento nos canos do porão. Era um pretexto frágil, mas funcionou. Minha mãe estava largada na poltrona reclinável, a luz azul piscante de um programa de auditório lavando seu rosto. Ela nem olhou quando eu entrei. A casa cheirava a ar viciado e o perfume doce e enjoativo de Carla. Eu fui direto para a cozinha. Meus olhos varreram os balcões bagunçados como uma varredura térmica. Disciplina significa nunca perder os pequenos detalhes. Os detalhes são onde as mentiras vivem. Debaixo de uma caneca de café meio vazia, eu vi um pedaço de papel. Eu puxei com 2 dedos. Era um extrato impresso de Pix, manchado de café e amassado. Meus olhos travaram em um nome recorrente, T. Ramos, mais R. 600. A nota anexada era simples. Aluguel de março, R$ 600. Enquanto eu pulava refeições e dirigia um Gol enferrujado para cobrir uma hipoteca de R$ 3.800, Carla estava rodando um negócio paralelo na minha casa. Ela estava embolsando R$ 600 por mês por baixo dos panos, isento de impostos, enquanto eu sangrava financeiramente. Eu tirei meu telefone do bolso, ajustei o ângulo para evitar o reflexo da luz fluorescente do teto e tirei 3 fotos limpas, claras, legíveis, condenatórias. Eu subi as escadas, minhas botas silenciosas no carpete que eu ainda pagava. Eu parei em frente à porta do meu antigo quarto. A fechadura de latão brilhante ainda estava lá, um dedo médio zombeteiro no centro da madeira. Mas não era só a fechadura dessa vez. Sentado bem na soleira, havia um par de botas de trabalho de couro marrom arranhadas, tamanho 11. Elas estavam cobertas de lama seca e serragem fresca. O cheiro me atingiu instantaneamente. Suor azedo, tabaco velho e o fedor de um homem que não pertencia à minha casa. Um estranho estava morando no meu quarto de infância, o quarto onde meu pai costumava ler para mim. O quarto onde minhas medalhas já haviam sido presas na parede antes de serem encaixotadas e esquecidas. Carla não tinha apenas roubado o espaço, ela tinha alugado minha história para um inquilino por R$ 600 por mês. Eu me ajoelhei em um joelho, as juntas estalando no corredor quieto. Eu fotografei as botas. Eu fotografei a fechadura. Eu fotografei o rastro de lama levando para o quarto. Eu senti uma raiva fria e dura se acomodar na base da minha coluna. Era o tipo de raiva que não precisa gritar, só precisa de um plano. Segunda-feira de manhã, de volta à base, o ar parecia mais limpo. Eu espalhei as fotos e os extratos bancários pela minha mesa como um mapa tático. Marta se inclinou sobre a mesa, o rosto parecendo granito desgastado. Ela não fez uma única pergunta. Ela não ofereceu um olhar de pena. Ela apenas olhou para o extrato de Pix e depois para a foto das botas tamanho 11. Ela se levantou devagar, cruzando os braços grossos sobre o peito. Não chame mais eles de família, Monteiro, ela disse. Sua voz era baixa, vibrando com uma aresta áspera e perigosa. Família não vende seu quarto para um estranho por dinheiro de cerveja enquanto você está lá fora comendo poeira por eles. Isso não é um mal-entendido. Isso é roubo puro e simples. Eu não respondi. Eu apenas encarei as marcas de marca-texto vermelho na página. Marta enfiou a mão no bolso do peito e tirou um cartão de visitas. Era papel preto fosco pesado com nada além de um nome e um número em relevo prateado. Ela deslizou o cartão pela mesa na minha direção. Ele fez um som sibilante suave contra o metal. Ligue para a Patrícia Almeida, Marta disse, os olhos travados nos meus. Ela não é uma advogada comum. Ela é uma loba, e você vai precisar de uma loba para morder de volta contra pessoas que acham que podem comer sua vida e chamar isso de amor. Eu peguei o cartão. As bordas eram afiadas o suficiente para tirar sangue.
Eu olhei para as fotos da casa, das botas e dos extratos bancários uma última vez. A menina que assinou aquela hipoteca tinha ido embora. A oficial que estava cansada de ser um alvo finalmente estava se levantando. Eu enfiei o cartão no bolso e senti o peso dele. Obrigada, Marta, eu disse. Minha voz era plana e fria como o chão daquele escritório de hipoteca. Não me agradeça ainda, Marta grunhiu. Espere até a casa começar a queimar. Eu saí do escritório e entrei na luz clara e dura do pátio de viaturas. Eu não olhei para trás. Eu tinha minha inteligência. Eu tinha minha aliada. Agora eu só precisava soltar a loba da coleira. O jantar de domingo na casa dos Monteiro costumava cheirar ao assado de panela lento do meu pai e fumaça de madeira. Agora cheirava só a ar viciado e o cheiro gorduroso de frango comprado pronto que Carla tinha jogado em uma travessa. Nós sentamos na sala de jantar sob a luz amarela fraca de uma luminária que zumbia há 3 anos. Ninguém tinha consertado. Ninguém nunca consertava nada a menos que eu pagasse pelas peças e pela mão de obra. Carla rolava o telefone entre as mordidas, as unhas acrílicas longas vermelhas clicando contra a tela como um telégrafo. Lorena sentava na cabeceira, cortando a carne em quadradinhos obsessivos. O silêncio não era pacífico, era pesado. Era o tipo de silêncio que acontece quando todo mundo espera o banco ligar. Eu larguei meu garfo. O metal fez um som limpo e afiado contra a porcelana. Eu não olhei para minha mãe. Eu olhei direto para Carla. A hipoteca ajustou. Minha mensal subiu, eu disse. Minha voz era plana do jeito que eu entrego um briefing sobre escassez de suprimentos. Eu preciso que você comece a contribuir com R$ 600 por mês a partir de agora. A mesa ficou morta. Carla parou de rolar. Ela não olhou para cima de primeira. Ela apenas encarou a tela por 5 segundos antes de colocar o telefone virado para baixo na mesa devagar. Ela olhou para mim, os olhos estreitando até virarem 2 fendas de desprezo frio e escuro. Então veio o som. Ela arrastou o garfo no fundo do prato. Um rangido longo e metálico que deixou meus dentes no limite. Você está falando sério agora? A voz dela era alta, atingindo aquela nota estridente e irregular que ela guardava para quando queria bancar a mártir. Você acha que porque usa uniforme e recebe um cheque do governo pode simplesmente entrar aqui e dar ordens? R$ 600. Carla. Esse é o número, eu disse. Era o valor exato que ela estava embolsando do estranho nas minhas botas, mas eu não dei a ela a satisfação de saber que eu tinha estado no quarto dela. Você é uma obra-prima, Ayla. Ela cuspiu, inclinando para a frente. Ela apontou uma daquelas unhas vermelhas para o meu rosto. Você acha que escrever alguns cheques faz de você a chefe? Eu estou aqui 24 sétimos. Eu sou quem leva a mamãe nas consultas. Eu sou quem faz as compras. Eu sou quem mantém esta família unida enquanto você está lá fora brincando de soldado. Ela jogou as mãos para cima em um gesto grandioso de varredura. Se estamos falando de dinheiro, vamos falar. Se eu cobrasse uma taxa profissional por cuidados domiciliares e de idosos, você me devia no mínimo 50 mil por ano. Você tem sorte de eu não te mandar uma fatura. Eu não pisquei. Eu não argumentei. Você não negocia com um narcisista no meio de um roteiro. Eu virei o olhar para minha mãe. Lorena não olhava para mim. Ela encarava o guardanapo, os dedos tremendo enquanto alisava uma ruga que não existia. De novo e de novo, os olhos molhados. Aquele brilho praticado de lágrimas que ela usava sempre que as coisas ficavam desconfortáveis. Mãe, eu disse, por que você tem que fazer isso, Ayla? Ela sussurrou, a voz rachando. Por que você tem que vir aqui e arrumar briga? Sua irmã está se esforçando tanto. Ela teve um ano terrível. A vida dela está em pedaços. Eu sou quem paga pelos pedaços, mãe. Eu disse. Ela me contou que estava te ajudando. A voz de Lorena subiu, virando um apelo frenético e trêmulo. Ela me disse que estava te mandando 300 via Pix todo mês. Ela disse que vocês duas tinham um acordo. Por que você está mentindo para mim? Eu senti o sangue drenar do meu rosto. Um choque elétrico frio atingiu a base do meu crânio. Eu olhei para Carla. Ela não parecia culpada. Ela parecia entediada. Ela pegou um pedaço de frango e mastigou devagar, me observando com um sorrisinho que dizia que ela sabia exatamente o que tinha feito. Ela não tinha apenas roubado meu dinheiro. Ela não tinha apenas roubado meu quarto. Ela tinha envenenado a mente da minha mãe, me transformando na vilã gananciosa e mentirosa para que ela pudesse ficar a filha de ouro enquanto vivia do meu suor.
Elas eram uma equipe agora. Um parasita e seu hospedeiro unidos contra a pessoa que mantinha o teto sobre as cabeças delas. O ar na sala parecia estar sendo sugado. O cheiro do frango me dava vontade de vomitar. Eu percebi então que não havia salvação para isso. Não havia conversa que fizesse Lorena ver a verdade, porque a verdade era cara demais para ela reconhecer. Ela precisava das mentiras de Carla para se sentir bem em me usar. Eu me levantei devagar. Minha cadeira fez um tude surdo contra o chão. Eu não joguei um prato. Eu não gritei. Eu alcancei, peguei meu casaco do encosto da cadeira e fechei o zíper. Meus movimentos eram precisos, disciplinados. Entendi, eu disse. Minha voz era tão quieta que era quase um sussurro, mas cortou o silêncio sorridente de Carla como uma lâmina. É, você entendeu. Carla zombou, se recostando e cruzando os braços. Volte para seu conjugadozinho, Ayla. Nós estamos ótimos aqui sem sua atitude. Eu não olhei para trás. Eu caminhei pela cozinha passando pela pilha de correspondência, não aberta que eu sabia serem avisos de contas atrasadas que elas tinham ignorado. Eu saí para a varanda e puxei a porta fechando. O clique da trava soou como um julgamento final. A noite de São Paulo era cortante, um vento úmido vindo do sul que tinha gosto de ferro. Eu caminhei até meu velho Gol, minhas botas rangendo no cascalho. Eu entrei, mas não liguei o motor. Eu enfiei a mão no bolso e tirei o cartão de visitas preto fosco que Marta tinha me dado. A letra prateada de Patrícia Almeida captou a luz fraca do poste. Minha mão estava firme. Eu disquei o número. O telefone tocou 3 vezes antes de uma voz de mulher atender, baixa, calma e soando como se estivesse esperando o chamado. Aqui é Patrícia, ela disse. Meu nome é Ayla Monteiro, eu disse, olhando para as janelas iluminadas da casa que eu pagava. Eu tenho uma casa que preciso queimar legalmente. Eu ouvi que você vinha, Patrícia respondeu. Você tem as evidências? Eu tenho tudo, eu disse. Eu desliguei e liguei o carro. O motor gemeu, depois rugiu para a vida. Enquanto eu me afastava, eu não me sentia triste. Eu não me sentia culpada. Eu me sentia do jeito que uma soldado se sente quando a névoa finalmente levanta e a posição do inimigo fica clara. A família tinha ido embora. Agora só havia a missão. A manhã de terça-feira era nítida, cinza, e tinha gosto de ferro úmido. O escritório de Patrícia Almeida ficava no 20º andar de uma torre de vidro que dava vista para o horizonte agitado de São Paulo. Não havia fotos de família na mesa dela, nem desenhos emoldurados de netos, apenas estatutos grossos encadernados em couro, um peso de papel de latão pesado e o cheiro de café tão preto que parecia óleo de motor. Patrícia era uma mulher feita de linhas retas e lã cinza. Ela não me ofereceu um assento até terminar de ler as primeiras 10 páginas do Evidence. 1. A pasta fez um tude pesado e morto quando eu a deixei cair na superfície de carvalho. Eu fiquei perto da janela, as mãos travadas atrás das costas em posição de descanso. Eu observei o tráfego rastejar pela marginal Tietê. Milhares de pessoas indo para empregos que odiavam para pagar por vidas que não podiam bancar. Eu era uma delas. Por 60 meses, eu tinha sido o combustível para uma casa que estava me queimando viva. Patrícia folheou os extratos bancários, o polegar fazendo um som seco e ritmado contra o papel. Snap, snap, snap. Ela demorou nas fotos das botas de trabalho tamanho 11 e nos comprovantes de Pix que eu tinha colhido do balcão da cozinha. Ela empurrou os óculos ponte do nariz. Um sorrisinho irregular puxou o canto da boca dela. Não era um olhar gentil. Era o olhar de um predador que acabara de sentir o cheiro de sangue na água. Eles não só pegaram emprestada sua vida, oficial Monteiro. Ela disse, a voz um ronco rouco baixo. Eles limparam os ossos. A maioria das pessoas vem até mim quando está machucada. Você foi esvaziada. Mas a generosidade tem uma data de validade estrita neste estado. A sua terminou há 48 meses. Ela limpou um espaço na mesa e abriu um bloco de anotações amarelo. A caneta que ela usava era pesada de prata e parecia uma arma. Ela começou a mapear o ataque. Fase 1. Nós cortamos o cordão. Você para todo o pagamento automático hoje. Não amanhã. Hoje. Patrícia olhou para mim, o olhar duro e clínico. O banco vai bater na porta. Deixe. Fase 2. Eu estou redigindo uma carta formal de exigência. Nós damos 30 dias para sua mãe refinanciar e tirar seu nome daquela escritura. Mas nós duas sabemos que ela não pode.
Ela não tem renda. E Carla é um fantasma para os birôs de crédito. E quando elas falharem, eu perguntei. Minha voz era plana, ecoando o frio da sala. Fase 3, Patrícia disse, batendo a caneta de prata na mesa. Nós entramos com uma ação de dissolução de condomínio. Nós forçamos a venda. O tribunal vai ordenar a venda da casa nos degraus do fórum se necessário. Você vai recuperar seu equity, ou pelo menos uma parte do que você sangrou nele. Ela pausou, me observando de perto. Seu score de crédito é 738. É um troféu. Depois disso, você vai cair 40 pontos, talvez mais. Você está pronta para isso? Eu não pisquei. Eu tinha caminhado por fogo de morteiro no Oriente Médio. Eu tinha visto coisas que faziam um score de crédito parecer brinquedo de criança. 40 pontos é um preço barato pela minha vida de volta, eu disse. Faça. Eu alcancei a caneta de prata para assinar o contrato de honorários. Minha mão estava firme, o aperto firme. Isso não era mais uma tragédia. Era uma retirada tática. Ping. Meu telefone vibrou no bolso. Eu o tirei, esperando um chamado da base. Era uma mensagem de um número que eu não via há 2 anos. Nélio Braga, ex-marido de Carla, o homem que ela tinha mastigado e cuspido antes de se voltar para mim. A mensagem tinha 5 palavras. Achei que você devia saber disso. Havia um anexo, um PDF. Eu abri o arquivo. Era uma declaração financeira que Carla tinha protocolado no Tribunal de Justiça de São Paulo no mês passado. Era parte da tentativa contínua dela de evitar pensão alimentícia para os 2 filhos que ela mal via. Eu rolei até a seção de renda. Sob pena de perjúrio, com a assinatura dela rabiscada no final, ela tinha declarado que sua renda mensal total era exatamente 0. Sem emprego, sem renda extra, sem aluguel. Um calor elétrico frio inundou meu peito. Eu virei o telefone e deslizei pela mesa de carvalho para Patrícia. A advogada se inclinou. Ela leu o documento uma vez, depois 2. Ela começou a rir, um som curto e seco, como folhas mortas soprando na calçada. 0, ela sussurrou enquanto ela embolsa R, 600 por mês de um inquilino no seu quarto por baixo dos panos. Sem impostos, sem declaração, Patrícia entrelaçou os dedos, os olhos brilhando com uma luz perigosa e focada. Ela não só mentiu para você, Ayla. Ela mentiu para um juiz. Ela jurou ao Estado de São Paulo que era indigente enquanto rodava uma pensão clandestina com seu dinheiro. A caneta de prata parecia pesada na minha mão. O peso era reconfortante. O que isso muda? Eu perguntei. Muda tudo, Patrícia disse, a voz caindo uma oitava. Nós não precisamos de 30 dias. Nós não precisamos esperar ela bancar a vítima. Isso não é mais só uma disputa civil. Isso é fraude criminal. Isso é falso testemunho. Ela olhou para mim, o sorriso de predador voltando. A bomba está montada, Monteiro. O pavio é curto. Você quer ser quem acende. Eu me levantei e alisei a frente do meu uniforme. Eu ajustei meu cinto, certificando que tudo estava alinhado e apertado. Eu olhei para o cartão de visitas preto na mesa, e então, no rascunho da ação judicial, Patrícia já estava digitando. Redija o e-mail, eu disse. Copie Carla. Copie minha mãe. Copie os advogados de Nélio. Envie o arquivo Evidence, o inteiro como anexo. Tem certeza? Patrícia perguntou, o dedo pairando sobre o teclado. Uma vez que isso for, não tem volta. É terra arrasada. Eu pensei nas botas na minha soleira. Eu pensei no bolinho com cobertura de banha azul. Eu pensei na risada na mesa de jantar enquanto eu estava deitada no chão. Envie, eu disse. Eu quero que elas vejam o que está vindo antes do teto cair no chão. Eu não esperei ela clicar no mouse. Eu saí do escritório, minhas botas clicando afiadas contra o piso de mármore do saguão. Eu saí para o vento de São Paulo, puxei meu casaco apertado e comecei a caminhada de volta para o carro. A guerra não estava mais nas sombras. Estava no gramado da frente, e eu finalmente era quem segurava o mapa. O cheiro de manteiga e fubá amarelo enchia meu conjugado espesso o suficiente para mascarar o cheiro de ferrugem da pia. Eu fiquei sobre o forno observando a crosta da broa de milho ficar um dourado profundo. Essa era a receita do meu pai, a que ele fazia todo domingo, antes de o mundo virar de cabeça para baixo. Eu não fiz para elas. Eu fiz pela memória do homem que realmente ganhou o teto sobre nossas cabeças. Eu embrulhei a forma quente em papel alumínio grosso, o metal amassando alto no silêncio do meu quarto. Essa era.
A última refeição, o direito final de uma filha que tinha acabado de ser mártir. Eu dirigi até a casa de tijolos vermelhos com o aquecedor desligado, deixando o frio de São Paulo manter minha cabeça clara. Minha coluna era uma barra de ferro frio contra o banco. Quando eu entrei pela porta da frente, a casa gritava com barulho. Carla tinha convidado tia Ruth e 2 amigas do clube de bridge. O ar estava pesado com vinho barato e o cheiro de frango comprado pronto. Eu entrei na cozinha e coloquei a broa no balcão. Ninguém olhou para cima. Ninguém disse obrigado. Eu era apenas um fantasma entregando a correspondência. Nós sentamos na mesa de carvalho, a que eu ainda pagava. Carla estava na cabeceira girando uma taça de cabernet caro. Ela parecia dona do mundo, apesar de ter 0 na conta e uma pensão clandestina rodando no meu antigo quarto. Ela se recostou, as unhas acrílicas vermelhas clicando contra o vidro. Na próxima semana os empreiteiros vêm, Carla anunciou, a voz pingando com a confiança imerecida de uma filha de ouro. Vamos rasgar esse piso de madeira velho do 2º andar. É lixo. Eu estou pensando em tábuas largas de carvalho branco. Vai clarear o lugar. Eu parei de mastigar. Eu olhei para o chão, depois de volta para ela. Minha voz era baixa, um zumbido constante. Com que dinheiro, Carla? As risadas na mesa morreram instantaneamente. O rosto de Carla mudou de presunçoso para feroz num piscar. Ela bateu a taça de vinho com tanta força que o líquido vermelho espirrou na toalha branca como uma ferida fresca. Qual é o seu problema, Ayla? Ela sibilou, os olhos disparando para as amigas para garantir que tinha plateia. Você acha que porque escreve alguns cheques pode ditar como nós vivemos? Você não é a chefe desta casa. Você é só a ajuda. Você é a empregada que por acaso usa uniforme. A palavra empregada pairou no ar suja e pesada. Eu olhei para minha mãe. Lorena estava curvada sobre o prato, catando obsessivamente um pedaço de pão, os olhos fixos na mesa. Ela não me defendeu. Ela não mandou Carla calar a boca. Ela apenas sentou ali no silêncio covarde, deixando a filha favorita cuspir na pessoa que mantinha as luzes acesas. Eu me levantei para pegar um copo de água, minha cadeira raspando áspera contra o azulejo. Eu precisava me mover antes de engasgar com o desrespeito. Quando eu voltei para a mesa, Carla estava parada no meu caminho. Ela tinha puxado minha cadeira para trás, me bloqueando, o queixo erguido em um desafio irregular. Sente e cale a boca, Ayla. Ela disparou. Ninguém quer sua atitude no jantar. Eu não disse uma palavra. Eu alcancei o encosto da minha cadeira para puxar, lá de volta ao lugar. A mão de Carla disparou. Ela não apenas me cutucou. Ela plantou as 2 palmas nos meus ombros e empurrou com toda a força. Eu não esperava. Minhas botas escorregaram no azulejo liso. Eu caí com força. Minhas costas bateram no chão, os mesmos azulejos que meu pai tinha colocado com as próprias mãos 20 anos atrás. O impacto tirou o ar de mim. Eu fiquei ali um segundo, encarando o teto, o ar preso nos pulmões como uma pedra. Então o som começou. Risadas. Carla rugiu. Tia Ruth riu no guardanapo. Até as amigas dela entraram, as gargalhadas ecoando pelas paredes da casa porque eu tinha sangrado. Elas olharam para mim como se eu fosse um brinquedo quebrado, uma piada que elas finalmente tinham terminado de contar. Eu olhei para minha mãe. Ela não estava rindo, mas também não se movia. Ela apenas observava. Naquele momento, cada grama de culpa filial evaporou. Cada gota de lealdade virou cinza. Eu senti uma peça fria e estranha me lavar. Eu rolei para o lado e me empurrei para cima. Eu não sacudi a poeira das calças. Eu fiquei reta, ombros alinhados, e senti o peso do meu uniforme. Aproveitem a refeição, eu disse. Minha voz era quieta, mas cortou as risadas delas como uma lâmina. É a última grátis que vocês vão ter. Eu enfiei a mão no bolso e tirei meu telefone. Meu polegar pairou sobre a tela. O e-mail já estava redigido. As evidências, a ação judicial, a traição, se você já se sentiu como outsider na própria família, ou se já foi empurrada até o limite pelas próprias pessoas que você tentava salvar, aperte aquele botão de curtir agora mesmo. Isso significa o mundo. E faça-me um favor, comente. Acabou abaixo, se você já teve que sair de uma situação tóxica para se salvar. Seu apoio mantém a história de Ayla em movimento. Eu não olhei para Carla. Eu não olhei para as manchas de vinho na mesa. Eu apenas apertei enviar. Um toque. Frio como puxar o gatilho.
Eu observei a barra de progresso deslizar pela tela até desaparecer. Enviado. Eu me virei e saí pela porta. Eu não olhei para trás para a casa de tijolos vermelhos. Eu não olhei para trás para as pessoas lá dentro. Eu entrei na noite fria de São Paulo. Coluna reta, rosto uma máscara de granito. O pavio estava aceso. Pela manhã, a casa estaria queimando. E pela primeira vez em 5 anos, eu era quem segurava o fósforo. A água quente no chuveiro do meu conjugado sibilava como um radiador quebrado. Eu fiquei sob o jato até o ar no banheiro ficar espesso o suficiente para afogar no vapor, girando ao meu redor como uma mortalha pesada e úmida. A água batia nos hematomas nas minhas costas, os do chão frio de azulejo, mas eu não me mexi. Pela primeira vez em 60 meses, o peso não parecia esmagar meus pulmões. R. 3.800. Esse era o preço da minha liberdade, e soava como o tamborilar ritmado da água contra a cortina plástica. Eu saí, sequei o cabelo com uma toalha puída e entrei na sala de estar escura. Meu telefone estava na mesa de centro de vidro. Ele não tocou, ele gritou. Ele chacoalhava contra o vidro, a vibração um zumbido frenético e constante que cortava o silêncio do conjugado. Eu sentei na beira da cama e observei a tela iluminar o quarto escuro como um estroboscópio. Até às 06:00, a contagem estava pronta. Avaliação de danos. 73 chamadas perdidas, 41 mensagens de texto, 3 correios de voz. A fortaleza de mentiras estava caindo e os ratos lá dentro arranhavam as paredes até as unhas sangrarem. Eu não liguei de volta. Eu não mandei mensagem. Eu fiz uma cafeteira de café preto, sentei no meu caixote de leite e liguei o viva voz. Correio de voz 1, 21, 47. Lorena. A voz dela era fina, pronta e vibrando com um pânico que parecia praticado como um roteiro que ela tinha decorado anos atrás. Ayla, por favor, atenda. Eu acho que estou tendo um ataque cardíaco. Você não pode fazer isso. Você está matando sua mãe. Me ligue agora. Eu tomei um gole do café. Frio, amargo, igual ao amor que ela vinha me vendendo por R. 228.000. Correio de voz 2. 23:05. Carla, esse era puro ácido, sem lágrimas, só dentes. Sua fria. Você acha que uma advogada vai me assustar? Eu moro aqui. Você assinou os papéis. Eu vou queimar esta casa até o chão antes de deixar você tomar. Você está morta para mim. Ouviu isso? Morta. Correio de voz 3:03:20. O tom tinha mudado. O ácido tinha virado cinza. Carla de novo. Mas a bravata tinha ido embora. A voz dela estava rachada, estridente e pairando na beira de um colapso total. A realidade jurídica do falso testemunho e fraude hipotecária finalmente tinha cravado no cérebro dela. Ayla, Nélio ligou para os advogados. Eles estão falando de cadeia. Por favor, nós somos família. Só pare com isso. Diga a eles que foi um erro. Por favor, Ayla, eu deletei as mensagens uma após a outra. Uma varredura limpa do drive. A manhã de terça na base estava clara e cortante. Eu estava perto do pátio de viaturas. Meu uniforme impecável, minha coluna uma barra de ferro frio. O vento cheirava a diesel e asfalto molhado. Eu terminava um relatório de status quando ouvi o guincho de pneus. O sedã batido de Carla desviou para a via de acesso, passando pelos marcadores de visitantes e parando derrapando perto do posto de segurança. Ela não esperou os guardas. Ela pulou do carro. O cabelo era uma bagunça emaranhada de tinta loira e gordura. A maquiagem estava borrada no rosto em riscos pretos irregulares. Ela parecia um fantasma arrastado por um pântano. Ela me viu e começou a gritar antes das botas tocarem o cascalho. Você tem que parar com isso. Ela guinchou, a voz ecoando nas chapas de metal corrugado dos hangares. Retire a ação. Diga ao tribunal. Nélio mentiu. Uma dúzia de soldados parou o que fazia. Eles ficaram ali, sujos e cansados, assistindo ao espetáculo. Marta saiu do escritório, os braços cruzados, os olhos como pederneira. Eu não recuei. Eu não me escondi. Eu caminhei até a linha do perímetro, os passos medidos e ritmados. Eu parei a 5 metros dela. Eu não olhei para a bagunça dela. Eu olhei através dela. Isso é uma instalação militar, Carla. Eu disse. Minha voz era quieta, mas tinha o peso de uma pedra. Você está invadindo.
Eu não ligo para o seu emprego. Ela gritou, o rosto virando um roxo feio e manchado. Você está destruindo a vida da mamãe. Você está me colocando em uma jaula. Conserta isso agora. Ela tentou se lançar para frente, as unhas acrílicas vermelhas agarrando o ar. Eu não me movi um centímetro. Eu não precisei. O ar entre nós parecia uma parede. Eu dei 5 anos para a mamãe, eu disse. Eu garanti que minha voz fosse alta o suficiente para todo homem e mulher naquele pátio de viaturas ouvir. 60 meses, 60 pagamentos, R, 228 mil do meu sangue e suor. Eu carreguei esta família até minhas costas quebrarem. Eu dei um passo mais perto, forçando ela a olhar para cima para mim. E o que você deu para ela, Carla? Além de mentiras, além de um inquilino tamanho 11 no meu quarto de infância, além de uma declaração que diz que você está quebrada enquanto embolsa dinheiro de aluguel por baixo dos panos, o silêncio que se seguiu era absoluto. O único som era o vento assobiando pela cerca de arame. A boca de Carla abriu e fechou. Ela olhou ao redor para os soldados. Ela viu o nojo nos olhos deles. Ela viu o muro de granito do rosto de Marta. Ela procurou uma mentira, um pivô, um jeito de bancar a vítima. Mas não havia mais roteiros. O parasita finalmente tinha ficado sem hospedeiros. Afaste-se da linha. Eu repeti. Carla deu um passo para trás, depois outro. Ela parecia pequena, encolhida, um rato pego no holofote. Ela se virou e se arrastou de volta para o carro, os pneus cuspindo cascalho enquanto fugia da base como uma ladra na noite. Eu observei a poeira assentar. Minhas mãos estavam firmes. Meu batimento não tinha nem subido. Eu me virei de volta para o meu pelotão. Voltem ao trabalho, eu disse. Eu caminhei de volta para minha mesa, mas não peguei o relatório. Meu telefone estava silencioso agora, mas a verdadeira tempestade estava só começando. Eu tinha mais um cordão para cortar, o mais perigoso de todos. Eu tirei o cartão preto fosco do bolso. Era hora de ligar para Lorena. A noite de quinta no meu conjugado era um túmulo. A cidade de São Paulo rugia do lado de fora do vidro fino, um caos abafado de sirenes e pneus no asfalto molhado. Mas aqui dentro só havia o zumbido de uma geladeira morrendo e o cheiro de café queimado frio. Eu sentei na beira da cama, um colchão de solteiro no chão, porque eu não podia bancar uma estrutura após 5 anos alimentando a fera no subúrbio. Meu equipamento estava meio empacotado em bolsas de lona verde-oliva. O tecido pesado cheirava a diesel e velhas missões. O piso de madeira riscado estava frio contra meus pés descalços. Exatamente às 20:00, a tela do meu telefone piscou para a vida. Não chacoalhava contra a mesa de centro de vidro, como os chamados desesperados e frenéticos do início da semana. Era um pulso lento e constante. O nome mamãe brilhava no escuro como uma luz de alerta no painel. Eu atendi. Eu não disse uma palavra. Eu nem disse olá. Eu esperei. Minha coluna travada reta contra a parede de gesso frio. Minha respiração medida e rasa. O silêncio do outro lado era irregular, cheio do som molhado e rasgado da respiração de uma mulher velha. Patrícia Almeida tinha entregue a carga final mais cedo aquela tarde. O pacote jurídico tinha caído na mesa de cozinha de Lorena como um tijolo pela janela. 60 meses de extratos bancários, cada um marcado em amarelo neon. R, 228 mil da minha vida, empilhados contra o total grandioso de 0 de Carla. O jogo de fingimento tinha finalmente acabado. Eu não sabia, Ayla, ela sussurrou. A voz dela era fina, como papel molhado rasgando no vento de inverno. O choro ainda não tinha começado. Esse era o som de uma mulher que finalmente tinha ficado sem pessoas para culpar e procurava um jeito de reescrever o final. Carla, ela me contou que estava te ajudando. Ela jurou pela memória do seu pai que estava te mandando 300 todo mês via Pix. Ela disse que vocês duas tinham um acordo. Eu achei que vocês finalmente estavam agindo como irmãs. Eu achei que éramos uma família. Eu fechei os olhos e inclinei a cabeça para trás até o gesso morder meu crânio. Eu não sentia mais o fogo. Não havia mais raiva fria para me alimentar. Só um esgotamento profundo e oco que parecia ter se acomodado na minha medula, pesado como chumbo. Ela ainda estava fazendo. Mesmo com as evidências encarando ela na cara, ela tentava usar as mentiras de Carla como escudo para a própria covardia. Ela queria que eu acreditasse que era vítima para poder manter as mãos limpas e a consciência clara.
Ela queria que eu pedisse desculpas por estar certa. Ela nunca mandou um centavo. Mãe, eu disse. Minha voz era plana como um tom de descagem, desprovida de qualquer calor ou pena. Ela nunca planejou. E estava embolsando 600 por mês do estranho no meu quarto, por baixo dos panos, livre de impostos. Você sabia que ele estava lá. Você passava pelas botas sujas dele toda manhã. Você não só deixou ela fazer, você aplaudiu enquanto eu pulava refeições para apagar o teto sobre sua cabeça. Você deixou ela alugar minhas memórias de infância por dinheiro de cerveja. Eu só queria paz. Ayla, ela choramingou. E agora as lágrimas começavam a fluir previsíveis como a maré. Eu sou velha. Eu sou doente. Eu não aguento esse tipo de estresse. Eu sou sua mãe. Não, eu respondi, a palavra cortando a desculpa dela como uma lâmina. Você não queria paz. Você queria uma conta bancária que não respondesse. Você escolheu a filha que mentia para você, porque ela te fazia se sentir uma boa mãe. Você puniu a filha que realmente cuidava de você, porque eu era um lembrete das contas que você não podia pagar. Você não só falhou comigo. Você e Carla trabalharam juntas para me sangrar até o osso. O choro quebrou então. Era um som irregular e feio que fazia meu estômago revirar de nojo. Mas Ayla, para onde eu vou? O banco. Os papéis daquela mulher, Patrícia. Eles dizem que a casa tem que ser vendida. Eles dizem que você está processando pelo equity. Você não pode colocar sua mãe na rua. Não depois de tudo que eu fiz por você. Eu olhei para minhas bolsas empacotadas. Eu pensei no bolinho com cobertura de banho azul que ela tinha me dado no meu aniversário. Eu pensei no som das risadas quando eu estava deitada no chão da cozinha com o ar tirado dos pulmões. Eu não estou te colocando na rua, mãe. Eu disse. Você vai vender a casa. Você vai pegar o que sobrar de equity depois que o banco pegar a parte dele e você vai alugar um conjugado pequeno, um que você possa pagar com sua aposentadoria. Sem mim eu não vou sobreviver. Ela gritou. Você está me matando. Você é minha filha. Você me deve. Eu paguei minha dívida. Eu disse na íntegra 228 mil vezes. Eu não sou mais seu banco. E não sou sua empregada. A partir deste momento, não ligue para este número. Não mande Carla. Não mande ninguém. Estamos acabadas. Ayla, espera. Eu não esperei. Eu movi o polegar para o botão vermelho e apertei. A linha morreu. O silêncio que se seguiu não era solitário. Era a coisa mais doce que eu tinha ouvido em 5 anos. Eu fui nos contatos, encontrei o nome dela e bloqueei. Depois encontrei o número de Carla e fiz o mesmo. Eu me recostei no colchão e escutei a cidade rugir. Meu batimento não disparou. Minhas mãos não tremeram. O cordão umbilical tinha sido finalmente cortado. Era irregular, era sangrento, mas eu finalmente respirava meu próprio ar. Eu me levantei, caminhei até a janela e observei a primeira sugestão de luz cinza tocar o horizonte de São Paulo. Amanhã os caminhões de mudança estariam na casa de tijolos vermelhos. Amanhã a placa de vende-se subiria. Mas hoje à noite eu ia dormir no meu conjugado e pela primeira vez em 60 meses eu não ia sonhar com as dívidas de outra pessoa. A guerra tinha acabado. Eu era a única sobrevivente. A casa de tijolos vermelhos na esquina agora é o pesadelo de outra pessoa. Levou 6 meses para a venda de emergência ser concluída, apenas semanas antes do banco agendar um cadeado pesado no portão da frente. Patrícia Almeida não só jogou o jogo jurídico, ela queimou o tabuleiro inteiro. Ela usou aquela acusação de falso testemunho como um porrete de chumbo, balançando até Carla e Lorena pararem de gritar e começarem a assinar os papéis do acordo. Quando o cheque final chegou em um envelope branco simples, era de 87 mil. Não eram os 228 mil que eu tinha sangrado naquele poço sem fundo por 5 anos. Mas no mundo da guerra urbana você pega a vitória que consegue. Meu score de crédito caiu exatamente 42 pontos no dia em que a venda curta foi finalizada. Eu sentei na cama no escuro e observei a notificação aparecer no telefone. 42 pontos. Dano colateral. Eu tinha visto soldados perderem membros por menos que isso. Eu deslizei a notificação para o lixo e voltei para minha bebida. Um número de 3 dígitos em uma tela de birô de crédito não podia mais me dizer quem eu era. Eu tinha acabado de ser um número no livro-caixa de outra pessoa. Carla tinha ido embora. Ela tinha se arrastado para algum conjugado infestado de baratas no lado sul,
provavelmente ainda tentando entender como uma bota tamanho 11 e um comprovante de Pix manchado de café tinham terminado seu reinado de 5 anos de luxo. Ela esperava uma data no tribunal pelo falso testemunho e fraude habitacional. Deixe ela esperar. Lorena estava instalada em um lar de idosos de nível médio nos subúrbios. Era limpo, era quieto e, o mais importante, não custava um centavo para mim. Ela tinha sua própria aposentadoria agora e tinha que fazer durar até o fim do mês, como todo mundo. Eu peguei meu pagamento e dei entrada em um apartamento de luxo em um prédio alto, 2 quartos, o tipo de lugar onde o ar cheira a cera cara e ventilação filtrada em vez de gordura velha, sem mais água enferrujada manchando a banheira, sem mais canos que gemiam no meio da noite como assombrados pelos fantasmas dos meus pagamentos de hipoteca. Eu tenho uma janela do chão ao teto que dá direto para o horizonte da cidade. Nas manhãs cedo, a névoa se agarra à grama alta como um cobertor úmido, e o sol corta o cinza como uma lâmina dourada. Eu joguei fora toda a peça de roupa que me lembrava daquela casa, toda a camiseta manchada e todo o jeans gasto que eu tinha usado enquanto limpava a sujeira delas dos rodapés da base. Eu comprei seda, eu comprei lã de verdade. Esta manhã, eu desci para o café no saguão e pedi um expresso duplo, R7. Eu não precisei abrir o app do banco para ver se podia bancar a cafeína. Eu não precisei calcular se comprar um café significava que eu não podia pagar a conta de luz. Eu apenas passei o cartão e fui embora. Na noite de sexta, o interfone tocou. Era Marta. Ela não veio chorar sobre um pagamento de carro ou implorar por um empréstimo porque o aquecimento tinha falhado. Ela veio com uma garrafa de Sauvignon Blanc tão fria que a garrafa suava no ar quente da minha cozinha. Ela sentou no meu novo sofá de couro, o que Carla teria arruinado com vinho tinto e cinzas de cigarro em 5 minutos, e apenas respirou. Lugar bonito, Monteiro, ela disse. A voz como cascalho e fumaça velha. É quieto, eu respondi. Nós sentamos ali por 3 horas. Nós não falamos sobre a ação judicial ou os R$ 87 mil. Nós falamos sobre o pátio de viaturas, os novos recrutas que não conseguiam distinguir uma chave inglesa de uma chave de fenda e o fato de que o vento finalmente soprava a nosso favor. Eu percebi então que família não é o grupo de pessoas que compartilham seu sangue. É as pessoas que não sonhariam em te sangrar até o osso. Lealdade não é algo que você deve por causa de um nome em uma certidão de nascimento. É algo que você conquista com cada maldita ação que você toma. A tarde de domingo chegou com um sol pálido de inverno que não fornecia muito calor, mas ficava bonito na água. O horizonte estava quieto, a grama alta parada por uma fina camada de geada. Eu fiquei na minha cozinha limpa e moderna, e tirei uma forma de broa de milho do forno. O cheiro me atingiu imediatamente. Manteiga, mel e fubá amarelo. Cheirava aos domingos do meu pai, mas a dor não tinha mais dentes. Era só uma memória agora guardada em uma caixa, onde não podia mais me alcançar e me machucar. Eu arrumei a mesa para um prato de porcelana branca, um copo de água fria. Ninguém estava lá para me dizer que eu era egoísta por querer um momento de paz. Ninguém estava lá para puxar minha cadeira debaixo de mim ou me chamar de empregada. O silêncio no apartamento era absoluto. Era pesado. Era perfeito. Eu peguei uma faca e cortei a broa. Eu escutei o som, o crackle seco e afiado da crosta cedendo ao centro macio e fumegante. Eu dei uma mordida e olhei para o horizonte enquanto a luz começava a desbotar para um roxo profundo. As sombras cresciam longas sobre a grama, mas eu não me importava mais com o escuro. Eu não estava sozinha. Eu finalmente era a única pessoa para quem eu tinha que prestar contas. Recuar não era sobre ser má ou buscar vingança. Era sobre sobrevivência. A guerra tinha acabado. Eu tinha meus espólios. E pela primeira vez em 60 meses, eu finalmente estava livre.